Graça e paz. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer experimentar o milagre inteiro ou o milagre pela metade? Como diz o pastor Romero, quer comer o cordeiro todo ou só metade do cordeiro? Então eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 8. Esse é um texto que certamente você deve conhecer, mas muitas vezes nós não percebemos determinados detalhes que a palavra nos reserva. E eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração em cima desse texto hoje. Teve algo que eu ouvi na rádio um dia desses que me fez atentar para algo que eu não tinha pensado. Eu queria compartilhar um pedaço com você. Todos encontraram Marcos 8, 14 ao 21? Amém ou misericórdia? Olha o que diz a palavra. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então advertiu-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: isso é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então essa é a palavra. Senhor, aí está a tua palavra. Que tu possas falar, Senhor, ao nosso coração, que tu possas trazer revelação do que está oculto. Tua palavra diz que nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ó Deus, que tu possas falar profundamente ao nosso coração hoje. Que eu seja um transmissor fiel da tua voz, Senhor, que os meus ouvidos possam estar sensíveis a ela, que tu possas trazer revelação, que tu possas, Senhor, falar, e não eu, Pai. Em nome de Jesus, me humilho diante de Ti, que Tu possas fazer, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus Te agradeço. Querido, sabe o que é mais interessante nesse texto? É que pouco antes havia ocorrido um grande milagre. Um milagre que foi o segundo milagre da multiplicação dos pães. Sendo que o que foi curioso foi que esse segundo milagre, ele aconteceu numa proporção completamente diferente. Conseguiu anotar, Nelsinho? Eu até pedi para Nelsinho colocar um resuminho para que vocês observem. Vejam que coisa. Só botou o versículo. Na verdade é o seguinte. Veja o que Jesus disse aí no versículo. É porque passa, né? Deixa eu pegar aqui. Jesus perguntou: quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí eles responderam: 12. E depois, quando foram partidos 4 pães para 4.000,
7 pães para 4.000. E quantos sobraram? Quantos cestos foram recolhidos? E eles responderam 7. Então existe uma proporção, olha aí, completamente diferente de um milagre para o outro. O primeiro milagre, foram utilizados 5 pães, 5.000 pessoas foram alimentadas. Se você fizer uma proporção, vai dar 1 pão para cada 1.000 pessoas. E sobraram ainda 12 cestos cheios de pães, que equivale a mais ou menos 2,4 cestos para cada pão que foi usado no milagre. No segundo milagre, que foi esse que está aí em Marcos, que a gente vai ler logo mais, o milagre foi bem menor. Veja só, foram 7 pães para alimentar 4.000 pessoas, que equivale a mais ou menos 1 pão para cada 571 pessoas. E a sobra foi equivalente a 1 cesto para cada pão que foi empregado no milagre. Perceba que é completamente desproporcional, não é não? E aí, talvez você se indague, por que isso aconteceu? Porque o segundo milagre, a sobra foi bem menor do que o primeiro. Se foram usados mais pães e tinham menos pessoas para serem alimentadas. Talvez você pense, não, eu acho que os pães eram menores. Talvez você imagine, as pessoas estavam com mais fome nesse dia. Mas existe um detalhe que é a verdadeira razão desse milagre ter sido menor. E sabe qual é a razão? A razão é que não houve sinceridade dos discípulos, nem na resposta que foi dada a Jesus, nem a entrega que foi feita a Ele. Então eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 8, do versículo 1 ao 13. Veja o que diz. Naqueles dias, outra vez, reunindo-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E aí Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. E o povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 pessoas estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. E aí, queridos, veja só. Aí, logo em seguida, são os versículos que a gente leu primeiro. Eles entraram no barco e aí perceberam que não tinham levado pão. Mas onde é que estava a falta de sinceridade? A falta de sinceridade estava porque havia um pão no barco que tinha sido retido. Então, compare, por exemplo, veja o que diz lá no versículo 5 de Marcos 8. Jesus perguntou: o que é que vocês têm? E eles responderam: temos 7 pães. Agora veja o versículo 14.
Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então, queridos, não haviam 7 pães, haviam 8 pães. Então, o que a gente percebe claramente é que não houve sinceridade. E quando não há sinceridade, e quando não há entrega completa de tudo que o Senhor deseja, o milagre a gente experimenta pela metade. Foi isso que aconteceu. Eles viveram um milagre pela metade. Não faltou o alimento, mas a sobra foi pouca. E muitas vezes o Senhor não tem deixado faltar, mas a sobra não tem sido pouca, porque tem faltado sinceridade da nossa parte. Tem faltado uma entrega genuína, uma entrega completa, uma entrega verdadeira. Por que será que eles guardaram um pão no barco? Será que eles estavam com medo de ficar com fome? Por que eles omitiram a existência do 8º pão que estava lá no barco? Talvez o discípulo que guardou chegou e disse: não, eu não vou falar que tem 8, porque aquele que está no barco é quando a gente voltar à tarde da noite, se a gente tiver fome, a gente vai comer. Talvez tenha sido o medo, né, de ficar com fome. E aí Jesus fala de um fermento. Um fermento que muitas vezes o fermento é algo que é pouquinho, que você bota um pouquinho na massa e ela toma uma proporção completamente diferente do que ela é. Ele pode ser algo bom ou ele pode ser algo ruim. A apóstola Cris falou recentemente sobre o fermento do medo. Que tipo de fermento tem havido na sua vida? A entrega, queridos, ela precisa ser total. A sinceridade da resposta também. E muitas vezes o Senhor diz: entrega isso para mim, e você fica segurando. Será que o Senhor está pedindo para eu entregar isso mesmo? Às vezes Ele pede para que você faça determinada coisa. Às vezes a entrega é da timidez, por exemplo. E você segura e diz: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou dizer isso. E você deixa de viver o milagre. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus falou algo poderoso. Ele disse que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, terei relacionamento, comunhão. Perceba que nesse versículo existem 2 situações. A primeira é que você ouve, e a segunda é que tem algo que você faz: abrir a porta. Você pode ouvir e deixar a porta fechada. E muitas vezes nós temos ouvido o Senhor falar e temos fechado a porta, temos deixado a porta fechada. É como uma pessoa que está dentro da casa, escuta alguém chamando e diz: não, eu não vou lá não atender. Eu não estou disposto a fazer isso agora. Eu não quero enfrentar essa conversa nesse momento. Eu não quero passar por isso novamente. Escuta a porta bater, mas mantenha a porta fechada. Escuta que tem alguém lá batendo na porta, mas decide não abrir. Querido, você precisa abrir a porta. Você precisa permitir que Ele entre. E entre em todos os cômodos da sua vida. A entrega não pode ser parcial. Às vezes a gente permite que Ele entre, mas conserva em nossa vida quartos escuros da bagunça. E não permitimos que Ele entre. É uma coisa até meio louca. Eu acho que em toda casa tem algum lugar onde se guarda
aquilo que não se usa no dia a dia, o que muitos chamam do quarto da bagunça, né? O depósito, ou coisas desse jeito. Quando uma visita chega na sua casa, você chama ela para conhecer a casa. Normalmente não se mostra esse quarto. Mas Jesus quer entrar também no quarto da bagunça da nossa vida. No quarto escuro que você não deixa que ninguém entre. Ele deseja ir com você em cada uma dessas feridas que você sofreu e que você diz: aqui ninguém toca. Deixa isso aqui, ninguém mexe. Vamos mudar de assunto. Quando a gente não quer tocar no assunto, é sinal de que tem dor ali. Quando a gente prefere ignorar, é sinal de que existe algo para ser tratado. Eu creio que aquilo que você ignora é a porta fechada que Jesus quer entrar. Você está disposto a abrir a porta? Ou vai só ouvir ele bater? Às vezes o Senhor usa determinadas circunstâncias para aflorar aquilo que está bem guardado no nosso interior e que precisa sair. Às vezes a gente não entende e vem logo a crise de fé quando a gente percebe, por exemplo, que não crê na proporção que imaginava que acreditava. Vem o conflito quando a gente percebe que tem dor numa área que achava que não tinha mais. Mas o Senhor permite que determinadas coisas aconteçam para mostrar que existe algo no nosso coração que precisa dele. E aí cabe a decisão de abrir a porta. Quantas vezes a gente não esconde determinados pães na nossa vida? Quando ele pergunta: e aí, o que é que você tem? E você diz: eu só tenho isso. E não é só isso que a gente tem. Quantas vezes dizemos: Senhor, o Senhor é o meu tudo, e Ele não é o nosso tudo. Quantas vezes falamos que tudo que temos é dele, e não é. Na verdade, estamos retendo pães dentro do barco da nossa vida, e acabamos por não receber o milagre todo. Talvez você esteja se questionando, ou questionando talvez o Senhor: Senhor, por que eu não vejo o milagre todo? E talvez hoje o Senhor esteja dando a resposta para você. Eu creio que isso foi resposta na minha vida, eu creio que pode ser na sua também. Não vivemos o milagre todo porque retemos o pão no barco. Não vivemos o milagre todo porque não somos sinceros nas respostas. Não vivemos o milagre todo porque retemos e não entregamos aquilo que o Senhor pediu para entregarmos. Então chegou a hora de entregar. Entregar para viver a plenitude do milagre. É curioso que Jesus chega e entra no barco, e ele tinha acabado de ser abordado pelos fariseus que queriam ver um sinal do céu. E aí ele sai com para os discípulos: vocês precisam ter cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles ficaram preocupados. Será que é porque não trouxemos o pão? Mas Jesus falou que eles tinham que ter cuidado com o fermento dos fariseus, porque viu que havia um pão que estava guardado dentro do barco. E quando ele perguntou quantos pães eles tinham, eles disseram: temos 7, quando na verdade tinham 8. Então
O fermento dos fariseus tem um outro versículo bem interessante, lá em Lucas 12:1, que diz: olha, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sendo que o fermento dos fariseus, nesse texto que a gente está estudando aqui de Marcos 8, ele vai muito além da hipocrisia. Porque esse fermento que se evidenciou aí no barco, demonstrou a existência de algumas outras coisas, como a existência do medo de ficar com fome, da desconfiança de que haveria provisão, da ganância de reter alguma coisa e não distribuir com ninguém, do egoísmo, da avareza. Então a gente precisa ter muito cuidado com o fermento do medo, da hipocrisia, até de dizer que não deixou de haver hipocrisia também nesse caso, porque houve mentira, né? A resposta foi: temos 7 pães quando tinham 8. Mas precisamos estar atentos ao fermento do medo, da desconfiança, o fermento da ganância, do egoísmo, da avareza. Isso é algo que contamina. Se você convive com aquele pirangueiro, você tem que ter cuidado para não ficar pirangueiro, porque o fermento da avareza é como um fermento também. Se encostar na massa, contamina. Tem que ter cuidado com o medo que Cris falou, porque contamina. Tem que ter cuidado com a ganância, porque contamina. Tem que ter cuidado com o fermento do egoísmo, porque contamina. Que tipo de fermento tem atingido a sua vida, querido, e você não tem vigiado? Perceba que Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E nesse contexto, desse texto, estava presente no fermento a hipocrisia, o medo, a desconfiança, a ganância, o egoísmo, a avareza. Que tipo de fermento tem contaminado você? Precisamos ser sinceros hoje. Precisamos nos arrepender hoje. Precisamos fazer a entrega completa hoje. Para viver o milagre inteiro, temos que fazer a entrega toda. Quer viver o milagre todo? Quer viver o milagre inteiro na sua plenitude? Quer? Todos vocês me responderam no início que queriam, mas agora parece que já não estão querendo. Porque viver o milagre todo exige uma ação que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. Talvez seja por isso que dessa vez vocês responderam tão desanimados. Talvez tenha sido por isso que muitos ficaram calados agora. Deixa eu fazer uma prova de novo. Vou fazer a pergunta: você quer viver o milagre todo? Quer viver o milagre na sua plenitude? Então, livre-se do fermento, faça a entrega toda, seja sincero na resposta. O que é que o Senhor está pedindo para você entregar hoje? O que é que Ele vem te incomodando a deixar e você vem resistindo? O que é aquilo que você precisa fazer e você tem resistido em fazer? Qual é a porta que Ele tem batido para que você abra e você tem ouvido a voz e tem achado que é coisa da sua cabeça e não tem aberto a porta? Hoje é o dia de fazer o conserto. Tem um outro texto muito interessante que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Veja só.
Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Isso foi uma palavra que o Senhor deu para Elias. Apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha, uma vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Eita, não estou conseguindo ler. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Queridos, por que essa mulher viveu esse milagre? Porque ela entregou o que o Senhor pediu. Ela fez a entrega completa. Faltou sinceridade na resposta? Não faltou, ela foi sincera na resposta. E aí o azeite se multiplicou, a farinha se multiplicou, o milagre foi vivido na sua plenitude, porque a resposta foi verdadeira e a entrega também. A entrega foi completa. O que é que o Senhor está pedindo para você entregar hoje? Eu queria, se possível, que cantasse aquela música que... Obrigado, Deus, porque tem algo poderoso que essa música fala. Eu não sou levita, assim você me deixa encabulado, mas diz... Eu acho poderoso quando diz que com você o pouco é muito, mas sem você o muito é pouco. E muitas vezes a gente tem desejado viver uma abundância longe do Senhor e não tem como. Se você fizer a entrega completa hoje, se você for sincero na resposta hoje, o Senhor vai fazer com que o pouco se multiplique, querido. Perceba a diferença de um milagre para o outro, é gigante. As sobras foram completamente desproporcionais. Não é brincadeira não. Você pegar 5 pães, alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios de pães, o que equivale a mais de 2 cestos para cada pão. E depois você pega 7 pães para alimentar 4.000 pessoas, a metade,
mais ou menos da quantidade de pessoas por cada pão, e só sobra um pão, um cesto por cada pão de sobra. Houve um milagre? Houve, mas não foi o milagre todo. Nós estamos sendo chamados hoje para viver o milagre todo. Jubileu. Os olhos não conseguem ver, mas se a entrega for total, se a resposta for verdadeira, o milagre vai vir na sua plenitude. O azeite da botija vai se multiplicar, o pouco da farinha também. O milagre vai ser total, mas a entrega precisa ser completa. Talvez seja um pecado predileto que precisa ser abandonado. Talvez a preguiça precise ser deixada de lado. Talvez você precise dar o passo para que o mar se abra. São muitas entregas, mas a entrega é uma ação que precisa ser feita. E existe alguma ação que o Senhor está colocando, tem falado ao teu coração, e você tem resistido em fazer. A entrega é a ação que devemos fazer para viver o milagre. Crer é o primeiro passo, e o segundo é fazer a entrega. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos ofertar ao Senhor